Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Agora o verso 10 diz assim, verso 10, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar nos meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Verso 17. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Isto é palavra de Deus para o nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos neste dia e adoramos o teu nome com gratidão por todas as tuas bênçãos. Agora, Senhor, nós suplicamos a tua direção para a nossa vida. Quando vamos ministrar a tua palavra nesse dia tão importante, Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê instrução. Nós queremos que esse texto toque o nosso coração. Nós oramos por crescimento espiritual e por decisões nesta manhã. Decisões que vamos fazer para andarmos mais perto de Ti. Guarda-nos e toca-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso é a palavra de Deus que foi lida e é baseado nessa palavra que nós gostaríamos de refletir sobre o seguinte tema: o dia em que Deus reclamou com o seu povo. O texto lido nos mostra isso de forma bem clara, que Deus, quando escreveu esse texto, estava triste com o seu povo, porque o seu povo não olhava para ele como deveria olhar. Deus estava triste com o seu povo porque o seu povo não ouvia a sua voz e os seus conselhos, e o seu povo não obedecia às suas ordens. O que acontecia nesses dias é que o povo virou completamente as costas para Deus. Esse povo começou a andar, a se afastar de Deus, começou a viver longe de Deus,
e mergulharam em caminhos errados, praticaram atos errados, desobedeceram a Deus. Esse é o contexto. E para mim, esse texto é extremamente atual. Parece que ele foi escrito ontem. A condição do povo era terrível. E Deus então olha tudo aquilo e Deus começa a reclamar. Deus ergueu a sua voz de protesto. Deus reclamou para o seu povo e com o seu povo. Deus reclamou. Mas afinal de contas, quais foram as reclamações de Deus que nós percebemos nesse texto? Quais foram as reclamações sérias que Deus fez com o seu povo? E a impressão que eu tenho é que Deus ainda hoje está fazendo essa mesma reclamação quando Ele olha para a vida de muita gente, quando Ele olha para a vida de muitas pessoas, quando Ele olha para a vida de muitos homens, de muitas mulheres, de muitos jovens, de muitos idosos. Reclamações que Deus faz quando olha para a vida de muitos políticos, de muitos presidentes, de muitos deputados, de muitos líderes, de muitos pastores. A impressão que eu tenho é que Deus ainda hoje faz essas reclamações. Quais são as reclamações de Deus? Essa é a primeira reclamação de Deus. Preste atenção nisso. Deus reclamou de ter criado filhos, e esses filhos o abandonarem. Irmãos, isso não é uma reclamação qualquer. Para Deus falar isso é porque a situação estava insustentável. Não é verdade? Para Deus falar isso é porque muitos estavam passando dos limites do insuportável. Deus diz: eu criei filhos e eles me abandonaram. Eles viraram as costas para mim. E é interessante que o teor da reclamação de Deus é tão forte, Deus é tão firme no que Ele diz, que o Senhor afirma que o boi conhecia o seu dono, o seu possuidor. O jumento conhecia o dono da manjedoura, do curral. Mas o meu povo, diz o Senhor, esse povo não me conhece mais. Os meus filhos não me conhecem mais. Esta é a reclamação de Deus. Deus olha para a história e diz: eu fiz tanto por vocês. Eu ajudei tantas vezes. Tantos foram os milagres, tantas foram as bênçãos, tantos foram os momentos em que vocês viram a minha mão ser colocada sobre vocês, tão pertinho, na cabeça de vocês para abençoar. Eu abri o mar, eu mandei alimento do céu, eu protegi do sol no deserto, eu ajudei vocês, eu abençoei. E agora vocês se esqueceram de mim? Eu criei filhos, e eles se rebelaram. Esta é a primeira reclamação de Deus. Pessoas que estavam vivendo como se Deus não existisse. A palavra de Deus não tinha mais sentido nenhum. Não tem valor. Eu não leio mais essa palavra porque ela não tem valor. O que Deus vai me falar não adianta nada. Esse era o pensamento de muitas pessoas. Criei filhos e eles me abandonaram. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão. Vários de nós temos filhos. Criei filhos e eles se esqueceram de mim. Como você se sentiria? Você, avançado em idade, numa casa de idosos, e os seus filhos não virem para ver você, não ligarem.
Você ia falar, comprei tanto leite. Passei tanta tinta na parede. Entreguei tanto pão. Construí tanta casa. Cuidei de tantos animais. Entreguei carro de aeroporto em aeroporto. Limpei escola. Construí ponte. Corri o risco dirigindo na neve. Para colocar pão, para dar escola, para dar roupa. E agora os meus filhos se esqueceram de mim. Eles estão bem na vida. E se esquecem do pai, e se esquecem da mãe. Criei filhos e eles se esqueceram de mim. Esse é o sentimento de Deus. Criei filhos e eles se esqueceram de mim. Eu estava no início do meu ministério fazendo uma visita numa casa para idosos e eu andava pela cama de vários idosos para orar com eles, impor as mãos, levar ceia para alguns. E eu me lembro que havia um sentado numa cadeira de rodas, isso não me sai da memória, porque onde eu ia ele me acompanhava com os olhos, onde eu ia ele acompanhava com os olhos. E aquilo me chamou a atenção. Antes de terminar a atividade, eu fui até aquele senhor e falei, oi, qual é o seu nome? O senhor estava me olhando, eu percebi. E ele, com os olhos marejados de lágrimas, ele me disse assim, é que você se parece muito com meu filho. E eu disse a ele, onde está o teu filho? Ele falou, estou há 10 anos nessa casa, o meu filho nunca veio me ver. E eu sei que eu não fui um mau pai. Eu sei que eu não fui um mau pai. Meu filho está bem, é rico, tem vergonha de mim, do meu estado. Ah, irmãos, como meu coração se quebrantou naquele dia. Criei filhos e eles se esqueceram de mim. Esta é a primeira reclamação que Deus faz nesse texto e tem a ver conosco, com as nossas vidas, com o homem moderno, com o homem de hoje. Primeira reclamação de Deus, criei filhos e eles se esqueceram de mim.